Vladimir Putin, prestes a se tornar o líder russo mais duradouro em quase 300 anos, acaba de eliminar mais um opositor político. Quem foi? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, da geopolítica ou da geografia, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, Vladimir Putin é um típico exemplo daquilo que chamamos de ditador moderno, ditador do século XXI. Antigamente, até ali por volta do século XX, era muito comum que os ditadores trouxessem esse título estampado na testa. Como assim, Gabriel? Ditador antigamente era aquele que assumia o poder de fora para dentro, com o uso da força, normalmente aliado às forças militares. Destituíam presidentes eleitos ou destituíam outros ditadores e passavam a governar de maneira autocrática, com poderes concentrados, sem legislativo, sem judiciário. Putin é um pouco diferente. Ele assume o poder de maneira democrática e, uma vez dentro do poder, ele vai corroendo as instituições, vai manobrando as instituições e as leis para se perpetuar no poder. E dessa forma, Putin já está há mais de 2 décadas enquanto todo-poderoso russo. São vários exemplos parecidos mundo afora. Aqui próximo a nós, o mais parecido é o caso da Venezuela, que também tem todo um disfarce de democracia, mas que na prática é uma ditadura. Tranquilo? Separei aqui um breve histórico da carreira política de Vladimir Putin. Ele entra para a política de fato nos anos 90 e em 1999 ele é indicado para primeiro-ministro do país. O então presidente Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente eleito pós-final da União Soviética, indica Putin em 99 como primeiro-ministro. Na Rússia, galera, há um semipresidencialismo, tá? O presidente ele é eleito diretamente pelo voto popular e há também o primeiro-ministro, só que o primeiro-ministro é indicado pelo presidente. Então Putin foi indicado pelo presidente em 99. No final daquele ano, o presidente renunciou, já era muito idoso, e aí Putin assume como presidente interino. Em 2000, no ano seguinte, ele convoca eleições de acordo com a lei e é eleito presidente do país pela primeira vez. Fica 2 mandatos enquanto presidente, até 2008, 2 mandatos de 4 anos. Chegou 2008, pela lei ele não podia se candidatar de novo a presidente, então ele indica um aliado. Dmitry Medvedev é eleito presidente e indica quem para ser primeiro-ministro? Ele próprio, o Vladimir Putin, que fica 4 anos enquanto primeiro-ministro da Rússia. Nesses 4 anos, apesar de ser primeiro-ministro, quem mandava de fato no país era ele. O presidente Dmitry Medvedev tinha um cargo muito mais figurativo do que efetivamente de mandatário do país. Vale lembrar que nesse período, enquanto primeiro-ministro, a lei russa foi alterada, ampliando de 4 para 6 anos o mandato presidencial. Em 2012, Putin volta à presidência, ficando aí 2 mandatos consecutivos de 6 anos cada, enquanto presidente do país. E agora, em 2024, encerrando-se esse 4º mandato dele enquanto presidente, ocorrerão novas eleições. Mas, Gabriel, não era permitido só 2 eleições consecutivas? Aí o Putin vai ser candidato de novo? Sim, será candidato para um 3º mandato enquanto presidente de maneira consecutiva. Por que isso agora é permitido? Porque a lei foi alterada, dá uma olhada. Putin, da Rússia, sanciona a lei que o autoriza a disputar mais 2 mandatos. Mais 2 mandatos de 6 anos cada um. Quer dizer que, se eleito agora, ele vai poder ficar mais 12 anos no poder. Erra. Então você percebeu que ao longo desses últimos 20 e tantos anos foram feitas várias manobras, vários ajustes na legislação do país que foi permitindo a Putin se manter no poder. Então ele já ocupou 4 mandatos de presidente e 1 mandato de primeiro-ministro. E provavelmente vai ficar mais 2 enquanto presidente, ou sabe-se lá quantos anos mais. Vaso ruim não quebra, né? Ele tem 71 anos. Então pode ser que ele fique ainda muito tempo no poder. Além de manobrar internamente para se manter no poder, ele também fez muito isso, Olha o destino de boa parte dos opositores a ele lá na política russa. Presos, mortos ou envenenados. O trágico destino de opositores de Putin na Rússia. Essa matéria é de abril de 23. Vou deixar o link dela na descrição desse vídeo. Olha o que diz um trecho aqui. Muitas das vozes críticas que já se manifestaram contra Putin foram forçadas ao exílio, enquanto outros opositores acabaram presos ou, em alguns casos, mortos.
O último caso mais emblemático que ganhou fama mundial foi o do Yevgeny Prigozhin, que aparece aqui em dois momentos distintos. Nessa segunda foto, ele enquanto chefe de cozinha de Putin, então era um aliado, era um grande amigo, e aqui o Prigozhin já em trajes militares, como chefe de um grupo de mercenários chamado Wagner. Esse grupo mercenário Wagner ainda presta, continua existindo, serviço para vários governos mundo afora, normalmente presta serviço para governos ditatoriais. Inclusive prestava serviço para a Rússia agora no contexto de guerra da Ucrânia. E aí, alegando falta de pagamentos, alegando falta de prestígio do governo russo, Yevgeny Prigozhin, liderando os mercenários do grupo Wagner, fez isso aqui, ó. Essa manchete é de junho do ano passado. Grupo Wagner, liderado por ele, se rebela contra a Rússia e ameaça ataque a Moscou. Grupo paramilitar, que era aliado ao exército russo, se rebelou contra o governo de Putin e começou a invadir a Rússia. Na época, o avanço desse grupo acabou não se concretizando contra Moscou, mas gerou um climão entre ele e o presidente russo. Na época, muita gente já levantou a especulação. Poxa, esse cara é meio louco, ele não vai durar muito tempo, podem anotar. E de fato foi isso que aconteceu. 2 meses depois, Yevgeny Prigozhin morreu em um acidente de avião. Um avião de propriedade dele, inclusive um modelo Embraer de fabricação brasileira, que fazia a rota Moscou-São Petersburgo, misteriosamente foi abatido, caiu. E aí as investigações não são claras, até porque são feitas pela própria Rússia, mas tudo indica que esse avião tenha sido atingido por um míssil, ou carregava um explosivo interno que acabou sendo detonado. O fato é que tudo indica que ele foi morto a mando de Vladimir Putin. Esse é só o último exemplo. São vários exemplos ao longo das últimas 2 décadas. Separei 2 aqui, ó. Esse caso, Alexander Litvinenko, foi morto em 2006. Ele era um agente secreto da Rússia que estava ameaçando divulgar alguns maus feitos, alguns casos de corrupção dentro do governo. E aí ele morava na Inglaterra e foi envenenado. Olha só. Envenenado em um bar de hotel em Londres em 2006 por 2 agentes russos que adicionaram polônio-210 altamente radioativo ao chá verde. O inquérito diz que Putin provavelmente aprovou o assassinato. O Kremlin, que é a sede do governo russo em Moscou, negou a acusação e recusou-se a extraditar os 2 agentes lá para a Grã-Bretanha para serem julgados. Outro caso famoso, Boris Berezovsky, que é um antigo milionário russo, que era amigo, que era aliado de Putin, mas que em dado momento se tornou opositor e chegou a especular-se a candidatura dele enquanto presidente. Foi morto em 2013. Olha só, Berezovsky foi encontrado morto no chão do banheiro de sua casa no Reino Unido em 2013, com uma corda. A polícia britânica disse na época que não havia sinais de luta e sugeriu que o oligarca havia tirado a própria vida. Acredita quem quiser, né, que ele tirou a própria vida. Tá aí outro exemplo. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo de outros casos semelhantes a esse. São inúmeros. Especulam-se que sejam centenas de pessoas que foram mortas a mando de Vladimir Putin. E agora, na última quinta-feira, dia 8, mais um opositor foi eliminado. Dessa vez, ele não foi morto, pelo menos não ainda, mas foi retirado da disputa presidencial do mês que vem. Boris Nadezhdin, que é um antigo deputado e político da oposição, olha só, crítico de Putin, é barrado na eleição presidencial da Rússia. Olha o que diz trechos da matéria. Pela lei russa, são necessários 100 mil declarações de apoio recolhidas em todo o país. Então, cada candidato precisa de 100 mil assinaturas. Nadezhdin diz ter angariado 200 mil assinaturas, das quais 105 mil foram protocoladas após checagens, justamente para quê? Para evitar a alegação de irregularidades técnicas. Então ele diz que conseguiu mais assinatura do que era necessário. O que as autoridades eleitorais da Rússia afirmam? O número de assinaturas eleitorais confiáveis e válidas enviadas em apoio a ele é de 95.500. O que não é suficiente para o registro, anunciou um dos membros do órgão, no caso aqui, órgão eleitoral. Então disseram que ele não atingiu as exigências necessárias para ser candidato. O ex-deputado diz que vai recorrer à Suprema Corte. Não vai adiantar nada, meu querido. Por quê? Porque a Suprema Corte da Rússia é toda aparelhada pelo governo Vladimir Putin.
Mas o bloqueio à sua postulação é dado como certo, desde que ele passou a adotar, nas últimas semanas, figurino de crítico direto da gestão de Putin, no poder desde 99, que vai disputar a presidência pela 5ª vez. Naquilo que é visto, olha só, importante, hein? Naquilo que é visto internacionalmente como uma mera formalidade em relação ao resultado do pleito. Ou seja, o fato de terem eleições mês que vem na Rússia não quer dizer que serão de fato limpas, democráticas, justas. Tá aí mais um exemplo, mais um opositor que foi tirado da cena política. A ex-jornalista Yekaterina Dontsova, também contrária à guerra e crítica a Putin, teve sua candidatura indeferida em novembro do ano passado. Então Putin vai disputar as eleições mês que vem, provavelmente vai ter um ou outro candidato para passar a ideia de que de fato tem disputa, mas provavelmente opositores que não têm poder e que não são tão assim críticos a Putin. E aí ele vai ser reeleito, vai governar, sabe-se lá por mais quantos anos, acredito que até a morte ele esteja no poder. E aí Putin, que já é o 3º líder russo mais longevo da história, pode se tornar em breve o 2º mais duradouro. Dá uma olhada. O que ficou mais tempo no poder foi há cerca de 3 séculos, lá no período ainda do Império Russo, foi Pedro o Grande, que ficou 43 anos. No século XX tivemos Stalin, que ficou 29 anos no poder, e agora Vladimir Putin, que já está há 25 anos. Então, em apenas mais 4, ele empata com Stalin. Para chegar aqui no Pedro Grande, 43 anos, ele vai precisar aqui de mais 18 anos. Ele tem 71 anos agora. 71 mais 18, 89. Cara, não duvido não, viu? Não duvido que ele ultrapasse Pedro Grande como o mais duradouro, o mais longevo de toda a história da Rússia. Vamos acompanhar para ver o que acontece com a Rússia aí nos próximos anos, mas tudo indica que ele vai ficar muito tempo ainda no poder. Apesar de ser idoso, 71 anos, aparentemente tem uma excelente saúde. Então vai ficando no poder enquanto saúde tiver. Beleza? Eu quero que você escreva para mim nos comentários o que você achou desse vídeo e qual sua opinião sobre Vladimir Putin. E se você me acompanha no canal, gosta dos vídeos, considere também mandar aquele apoio financeiro. O YouTube, como todos sabem, remunera muito mal os produtores de conteúdo. Valeu, galera! Te espero no próximo. Forte abraço e até lá!